Esta é a minha primeira live aqui no LinkedIn utilizando essa ferramenta. Então, estou aprendendo ainda aos poucos, mas acredito que dê tudo certo. Quem for entrando aqui na live, vai mandando um hi, Anca, tudo certo por aqui? Estou te ouvindo bem? Não? Vai me atualizando para a gente ter um melhor aproveitamento aqui durante toda a nossa live, combinado? E para vocês que ainda não me conhecem, muito prazer. Eu me chamo Ianca Cavalcante. Eu sou especialista em inglês para carreiras e CEO da Let's Go Far Idiomas. Eu atuo como especialista há 10 anos. Já ajudei mais de 400 profissionais a alcançarem a tão sonhada vaga na gringa e conquistarem salários em dólar. Então, meu objetivo aqui hoje com você é te mostrar caminhos consolidados, estratégicos, para que você consiga aplicar hoje, aí do lado... Ah, Pedro, hello, Pedro! E você consiga aplicar aí já hoje e não ser mais reprovado durante as suas entrevistas. Eu sei que muitos de vocês passam por processo seletivo, tem muita dúvida, surge aquele questionamento, será que estou fazendo certo, errado? Ianca, eu tenho um nível de inglês bom, mas não passo nas entrevistas, o que pode estar acontecendo? Enfim, então meu intuito com essas lives, que serão mais constantes aqui no LinkedIn, é literalmente ajudar vocês durante todo esse processo e trazer alguns insights e estratégias valiosas para vocês começarem a aplicar ainda hoje do lado não de cá, daí, certo? Durante as entrevistas. Então, quem for chegando, vai mandando um hi, um hello, que eu vou acompanhando aqui na ferramenta. Combinado? Let's get started. Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Perfeito. Me deem um toque se todo mundo consegue ver aqui a tela, se está tudo certinho aí para vocês. Este material eu posso sim disponibilizar ao término da nossa live. Então, quem tiver interesse, comenta que é aprovado, que eu mando o material depois via direct ali no LinkedIn, para vocês consultarem, revisarem, que isso é de extrema importância. E o tema da nossa live de hoje é: por que respostas boas em inglês ainda reprovam candidatos? Esse é um tema bem polêmico, porque existe, eu já começo contextualizando a diferença entre proficiência e deu uma pausa, voltou. Então, o que a gente precisa entender? Proficiência é aquele selo que é dado a você depois de realizar uma prova, um teste de proficiência, que é aquela classificação A1, A2, B1, B2, C1, C2, que é a classificação da Cambridge, certo? E aí, muita gente confunde. Nossa, a vaga está pedindo C1, nível de fluência C1. Na verdade, é um nível de proficiência, só que isso não significa muita coisa, por incrível que pareça. Porque eu já vi profissionais de nível de proficiência C1 não passarem em entrevistas, chegar até mim, Ianca, tem um nível já elevado de inglês, mas não passa em entrevista. E já vi mentorados, profissionais de nível B1 passando em entrevistas, que exigiam um nível de proficiência C1. Então, o que de fato é levado em consideração para os recrutadores validarem o seu inglês, falar, opa, esse cara tá dentro, opa, esse cara não tem o perfil ainda que eu preciso, está diretamente associado a isso daqui, ou respostas boas em inglês, mas que não são estratégicas. Então, hoje eu vou te dar aqui um norte para que você evite cometer esses erros nas suas próximas entrevistas, beleza? Então, bora lá. Deixa eu passar aqui. Antes da gente começar, então, falando um pouco sobre a verdade da aprovação em processo seletivo, é justamente essa questão da diferença do inglês, que não está diretamente associada ao seu nível de proficiência, mas sim a forma de responder,
A estratégia de comunicação e estrutura de resposta que faz diferença no seu discurso, que faz o recrutador entender que você é um perfil ideal para a empresa, certo? E aí a gente vai começar com alguns erros aqui, que eu vou mostrar 5 motivos principais, mas aqui eu trouxe o grande erro. Aquele inglês bom, mas que a resposta é fraca. O que significa isso, Ianca? Por exemplo, se você ler esse exemplo que eu trouxe aqui, você inglês aqui tá legal, tá bacana, mas a estrutura em si tá fraquíssima, entende? Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera, pelo meu celular, se tá tudo certo, vocês estão acompanhando. Vão me dando um toque aqui se tá tudo ok para vocês, conseguem me ouvir bem? Eu abri aqui para acompanhar também, porque como essa ferramenta é nova para mim, então pode ser que às vezes dê uma travada, enfim, eu quero que vocês me deem um feedback para eu ir acompanhando daqui também. Travou, o Pedro falou. Voltou, Pedro? Veja se volta aí e vão me atualizando para eu ir acompanhando. Eu vou deixar aqui no meu celular também aberto. Então, vamos lá. O que eu estava falando do grande erro é o inglês bom, mas a resposta fraca. Então, este exemplo aqui, fechou. Esse exemplo aqui é clássico. Olha só, I worked in a big company where I was responsible for many tasks. Worked with different teams and I learned a lot. Olha que inglês bonito. Aqui tem algum erro? Não, tá tudo muito bonito, tá tudo bem estruturado em termos de gramática, vocabulário, inglês em si. Mas ela é genérica, sem contexto, não mostra impacto, não diferencia o candidato. A gente está falando mais do mesmo, tá entendendo? É a mesmíssima coisa aqui para todo mundo, não te diferencia. E aqui eu não estou falando de inglês, eu estou falando de estratégia de comunicação, de como você está se vendendo ali de forma positiva para o recrutador, beleza? Agora a gente entra num segundo cenário aqui, ó. A falta de estratégia. Então, não é o inglês em si que está te reprovando muitas das vezes, é a falta de estratégia, é a falta de direcionamento na sua resposta. Ok, Yankee, entendi. Então, frase bonita não aprova. Exatamente, anota isso aí, ó. Frase bonita em inglês não aprova. Entendido isso, vamos entrar agora em alguns outros motivos e como você pode melhorar, aprimorar isso. O primeiro ponto é a questão da falta de estrutura, tá? Deixa eu dar um pouco de zoom aqui. Aí. Então, falta de estrutura. Exemplo de resposta sem estrutura. I was working there for 2 years and I did many things, like meetings, reports, helping the team, solving problems. Nossa, que demais! Parabéns para você. O recrutador, ele pensa, né? Ele não fala porque ele é educado, mas ele pensa, ok, parabéns. E o que você contribui para minha empresa? Não sei. Porque ele pensa assim, ok, mas o que realmente você fez, ou exatamente você fez, de relevante? Aqui eu não falo nada de entrega, tá superficial essa resposta. E com relação ao inglês, Bianca, o inglês tá bonitinho, tá certinho. I was working, past continuous, tudo bonitinho, mas e a estrutura? Irrelevante, reprovado, tá? Resposta estruturada é onde a gente vai pensar no impacto imediato. Lembra, recrutador, ele quer ouvir de você impacto e resultado. Através dessa informação, ele associa esse cara vai resolver meu problema, eu posso confiar nele. Ele vai fazer o que a minha empresa, ele vai trazer o que a minha empresa precisa.
Beleza? Então, aqui eu deixei um exemplo. Ó. In this role, my main responsibility was improving the communication between the tech and business teams. As a result, we reduced delivery delays by around 20%. Aqui, meu caro, você está sendo super específico, claro, objetivo, trouxe resultado mensurável, quantitativo. Um outro erro muito grande na parte estrutural aqui é quando vocês falam de tempo de experiência, achando que isso vai ser o suficiente para aprovar vocês. Ah, mas eu tenho 10 anos de experiência. Legal, recrutador também está pensando assim. Legal. Não, então me conta um pouco sobre os projetos que você, um projeto de destaque da tua carreira. Aí você vai lá e joga aquela famosa frase: nossa, um projeto é muito difícil para eu falar, porque durante esses 10 anos de experiência eu trabalhei em mais de 100 projetos. Legal de novo. Entendeu? Vocês estão pegando aí o fio da meada? Vai comentando aqui se vocês estão pegando, acompanhando a ideia. Ok? E se quiser esse material, comenta aí aprovado que eu mando depois da live para vocês. Ok, Anca, entendido. Então, a estrutura que eu tenho que validar é clareza, objetivo, resultado de forma mensurável. Se está perguntando, o recrutador está perguntando sobre projeto de destaque da tua carreira, ele não quer saber dos 1.000, dos 100, dos 10 anos de carreira, dos 20 anos de experiência que você tem. Ele quer saber de um projeto relevante, resultado, impacto, o que isso gerou para a empresa, para você, é isso. Combinado? Deixa eu beber uma água aqui que a garganta tá seca. Ótimo. Entendido isso, vamos para o motivo número 2. Vocabulário bonito, mas mal usado. Gente, o que eu vejo de profissional querendo vender esse inglês perfeito nas entrevistas, assim, é anormal, não consigo contabilizar, né? Se você falar, quantos? São muitos profissionais que querem vender a ideia do inglês perfeito, do inglês super alinhado com a vaga, e às vezes você nem cita a vaga dentro do seu discurso, a descrição, os requerimentos, o que é solicitado ali. E é descartar, literalmente, dinheiro, né? Porque a gente está falando de uma vaga, de uma posição internacional, de dinheiro, oportunidade, estratégia, tudo assim, ó, no lixo. Porque essa tentativa de impressionar usando vocabulário super avançado, buscando achar palavras ali que, nossa, o recrutador vai falar, uau, com relação ao seu inglês, você está equivocado. Porque muitas das vezes o recrutador, ele nem é nativo, ou seja, americano, ou a língua materna dele é inglês. Normalmente você vai fazer entrevista com recrutadores que nem falam inglês como primeira língua. Então, se você está buscando esse caminho, eu vou por aqui porque eu vou impressionar, equívoco total, tá? É perca de tempo. Porque aqui, ó, eu uso aquele vocabulário todo bem bonito, de nível extremamente avançado. I believe that my journey in this corporation was extremely challenging and full of learnings. Gente, que é isso? Eu dou risada porque acontece muito isso. De verdade, eu tô acompanhando há 10 anos profissionais passando aí por processo seletivo, e eu sei que isso passa na cabeça de vocês. Então, eu tô aqui para desmistificar isso daí. A primeira coisa que essa tentativa de impressionar passa para o recrutador é o quê? Aquele inglês artificial e forçado, mistura de estrutura, soa decorado e não natural. E, de novo, o que você está entregando aqui? Nada. Você não está passando nenhuma informação relevante para o recrutador sobre o seu perfil. Presta atenção nisso. Agora, um exemplo aqui simples, prático, aplicável, e aí a gente não está falando de novo de inglês avançado, a gente está falando de inglês estratégico para entrevista. This experience helped me develop strong problem-solving skills and better communication with stakeholders.
Olha só, aqui é o objetivo direto, só que eu estou utilizando um vocabulário que esse recrutador ele quer ouvir. Eu desenvolvi um strong problem solving skill. Se você é da área da tecnologia, isso daqui tem que estar em letras garrafais no seu perfil e durante toda a sua comunicação na entrevista. Porque é o que de fato vai trazer um senso de pertencimento. Opa, ele resolve problemas, ele tem esse interesse, essa comunicação ativa e proativa em tentar resolver problemas e tudo mais. Então, recrutadores preferem clareza, não sofisticação artificial. Aqui eu abro um parêntese para falar sobre um ponto bem importante, que é o uso de scripts. Eu sei que vocês amam scripts, né? Aquele textinho pronto ali para você utilizar na entrevista. O que eu não aconselho? No começo, quando você está praticando, simulando, se você não faz isso, já deveria estar fazendo, é normal, natural usar um script para te dar um norte ali, para você saber exatamente o que está falando, o que falar, o que não se perder. Só que tem um ponto importante. O script, se a pergunta foge um pouco daquela resposta que você elaborou, lascou. Vem o travamento, vem a parte em que você não sabe o vocabulário, a perca de vocabulário, falta de estrutura, tá entendendo? E isso é gerado através do script, porque você tem aquele texto pré-pronto, se foge daquilo, já te prejudica. Então, uma coisa que eu sempre sugiro para os meus mentorados, que eu reforço sempre aqui, utilizem frames. O que seriam esses frames? Não é aquele texto pronto de script, mas sim são frases fixas que você vai sempre utilizar durante um momento de esquecimento, um momento que você precisa ganhar tempo, ou pedir esclarecimento sobre o que a pessoa falou. Então, esses frames, eles ajudam muito a não ter esse travamento, a você saber exatamente de onde você está e para onde você vai seguir com a sua linha de raciocínio, enquanto que o script não. É aquele texto decorado que, se fugir um pouco a pergunta ou entrar um pouco mais a fundo no que você falou, lascou. Vem o travamento, vem toda a parte de falta de vocabulário, enfim. Então, foquem em frames, em estruturas curtas de conexão. A gente pode falar isso mais a fundo em uma próxima live, ok? Legal, entendi, Ianca. Próximo erro que a gente vê bastante aí, né? O terceiro motivo de reprovação. Experiência mal contada. Opa, deixa eu diminuir aqui. Tô tentando deixar um pouquinho maior para vocês verem, mas acho que não foi. Vou deixar assim mesmo, reduzido. Acho que dá para vocês acompanharem aí. Então, vamos lá. Experiência mal contada. O que seria isso? Nossa, esse daqui, eu diria que seria o top 2 da parte de reprovação, que a maioria faz isso. O que seria essa experiência mal contada, Ianca? Falar de tarefas o tempo todo. Gente do céu, como eu vejo vocês aplicando isso daqui. I was responsible for tasks, documentation, meetings e pipipi. Isso é apenas uma lista de afazeres que qualquer pessoa poderia ter. Lembre-se, você está competindo com outros profissionais qualificados tecnicamente, ok? Então não pense que você é a cereja do bolo, a última bolacha do pacote. Porque eu sinto lhe dizer que você não é. Mas o que vai fazer você ser? A sua comunicação, como você se vende dentro de uma entrevista. Isso daqui é lista de afazeres que todo mundo faz dentro da entrevista. Fala das suas responsabilidades como aquele checklist ali de check, sabe? Ah, isso fazia, isso fazia, isso fazia. E isso daqui não vende nada, tá? Não aprova. Agora, quando você conta impacto, isso sim chama a atenção do recrutador.
Por exemplo, I was responsible for testing critical features before release, which helped reduce production issues and improve the client satisfaction. Olha só, aqui eu tô falando um cenário real, entende? Eu tô trazendo o quê? O valor real entregue. Olha, isso é o que eu fazia. Esse era o tipo de resultado que eu entregava na empresa que eu trabalhava. Isso daqui é o que eu busco fazer todos os dias para que a empresa alcance o patamar ali desejado. Então, é através desse valor entregue agregado que o recrutador de fato enxerga onde as suas qualidades vai dar match ali com o que a empresa solicita. Cultura da empresa, missão, além, obviamente, do job description ali, dos requirements. É isso que você tem que focar no seu discurso e não em lista de tarefa, beleza? E aqui eu deixei até um lembrete para vocês focarem. Transforme sua narrativa. Entrevistas não são lista de tarefas. São histórias com impacto que demonstram seu valor profissional. Se você foge disso daqui, você é só mais um. Independente do seu inglês. Olha aqui para mim, bem calma, bem pertinho da câmera. Você entendeu o que eu estou mostrando aqui? Que não é o seu inglês de fato o problema, mas é como você responde os recrutadores usando esse inglês excelente, bom, meia boca, que você sempre considera meia boca, né? Esse inglês meia boca que você tem, você pode ainda assim aprimorar ele para passar na entrevista, só precisa aplicar estratégia. Não é sobre proficiência, é estratégia na comunicação. Beleza? Ó, olho no olho. Presta atenção, hein? Ótimo, entendido. Quarto motivo. Esse daqui vai ter gente que vai sentir no coração a dor. A parte de tradução mental e travamento. Vamos lá. Vamos começar com a situação comum de travamento. Quem aqui trava quando vai falar inglês ou na entrevista, sempre vem aquele dá aquela travada? Comenta aí, eu quero acompanhar quem está assistindo aqui, se já passou por alguma dessas situações, manda aqui nos comentários aqui da nossa live. Então, assim, uma situação comum de travamento é quando a gente entra com frases do tipo Sorry, I'm thinking, how can I say? I think that e aí vai variando o som. Essa situação de travamento ela é muito comum. E um erro que vocês pensam que estão cometendo é a falta de inglês. Poxa, eu tô travando muito, meu inglês é ruim, me falta vocabulário, eu não sei conectar minhas ideias de forma estratégica, eu preciso estudar mais inglês. É isso que vocês tentam solucionar o problema. Dessa forma que vocês tentam solucionar o problema. Preciso estudar mais inglês. E isso não é verdade. Muitas das vezes é falta de automação e treino direcionado para a situação real. Quando eu falo de automação, eu entro lá naquele aspecto que eu comentei anteriormente, da parte dos frames, de estruturas que vão consolidar, te ajudar a pensar em inglês. Exemplo, o recrutador fez uma pergunta super desafiadora ali, eu não consigo responder de bate-pronto, preciso pensar. Como que você vai fazer isso? Primeiro, respira. Você não precisa estar o tempo todo falando na call. Você pode sim tomar um tempo para respirar. Segundo ponto, não precisa usar frases como sorry, I'm think, how can I say, exemplos que eu coloquei aqui na tela para vocês. Vocês podem utilizar um frame muito bacana para essa situação de travamento. Exemplo. Well, Yanka, that's a great question. Presta atenção, eu trouxe o nome do recrutador no jogo. Isso é importante. Nossa, trazer um nome, isso daí é relevante? É, porque você retém a atenção e mostra que você está no controle da situação, por mais que esteja enfrentando uma pergunta de desafio ali. Então, de novo,
Well, that's a great question, Yanka. I've never thought about this before. Let me think for a second. Well, in this situation, olha só como você ganha tempo de forma bonita, estratégica e natural, sem aquela pressão de, meu Deus, eu preciso falar agora, socorro, sorry, I'm thinking. Gente, às vezes o que falta é uma respiração. Isso eu falo porque teve até um caso interessante que eu compartilhei recentemente aqui no LinkedIn de um mentorado meu, que ele me agradeceu que ele passou na entrevista, mas o ponto mais curioso desse relato dele não foi o passar na entrevista, que é, obviamente, eu fico muito feliz, mas foi o fato dele me agradecer por ter observado a respiração dele e atentado ele sobre isso. Presta atenção aqui, respira. E ele lembrou de um simples ato que é respirar dentro de uma entrevista e ganhar tempo de forma estratégica. Ele passou em momentos em que ele ficava, sorry, e aquela afobação, você já tira toda a tua credibilidade. O recrutador já fala, essa pessoa tá muito nervosa, não tá conseguindo lidar com a pressão, não tá conseguindo lidar com uma pergunta desafiadora. E quando você joga o jogo, literalmente, da entrevista, porque a entrevista não é só um jogo finito, não é ali, passei, não passei, tem o pós, é um jogo infinito que você vai jogar depois, em pró da causa justa da empresa. Então, quando você já mostra essa postura da entrevista e consegue lidar com essa situação de pressão, o recrutador, ele visualiza, ok, ele sabe lidar com situações em que não são esperadas. Isso conta muito. Beleza? Então, quando você pensa direto em inglês, também é outro ponto que facilita. Como eu disse, esses frames, eu já tenho um frame pronto se vier uma pergunta desafiadora. Eu tenho um frame pronto se eu não entender o que o recrutador perguntou. De vez de você ir com aquele what, pelo amor de Deus, não façam isso. What? Can you repeat, please? O can you repeat, please, é bem usual, é possível? Mas tem uma forma ainda mais elegante que mantém a sua postura e não mostra que você está com problema em entender inglês, mas sim o contexto. Então, você entra ali, por exemplo, fulano, let me think if I understand correctly. You mean... Tarana, tarana, tarana. Or could you rephrase your sentence, please? Just for my understanding. E aí você se posiciona de novo com esses frames, porque eles já estão bem estruturados na tua cabeça, você não precisa buscar palavras, você não precisa traduzir contexto, já tá ali de forma estruturada para você seguir, ok? Galera que está me acompanhando aqui no LinkedIn, estão seguindo ali a linha de raciocínio, estão conseguindo pegar bem, não tá travando mais, certo? Só me deem um ok aqui para eu acompanhar vocês. E bora lá, então, para o exemplo que eu deixei aqui, ó. One challenge I faced was align expectations, so I proactively schedule weekly check-ins. Aqui, o que eu mostro? Fluidez natural, confiante, que impressiona recrutadores. Eu não fico naquele... E aqui é um exemplo de um frame aplicado. One challenge I faced was... Essa é uma estrutura que você pode levar aí contigo em todas as entrevistas. One challenge I faced was... Porque eles sempre vão fazer perguntas sobre desafios, enfim. Então, é legal esse tipo de frame para você seguir. A diferença está em treinar padrões de resposta, não é script, ok? Não em decorar vocabulário. Fluidez vem de prática estratégica, não de improviso. Vamos assim mesmo, lá eu improviso, dou um jeito. Isso daí não é garantia de você passar. Se você tem um objetivo claro, você quer conquistar sua vaga, você tem que se preparar para esse momento de forma estratégica. E não é começar a estudar inglês de forma aleatória, aí como eu vejo muita gente estudando. Meu inglês é ruim, deixa eu estudar. E aí vai estudar um inglês tradicional, vai pegar um livro didático, vai começar a se matricular num curso tradicional de inglês online, presencial, seja lá qual for.
Isso vai te ajudar para a entrevista? Não. Tá sendo bem clara e direta aqui com vocês. Ok, entendido isso daqui, vamos para o nosso último motivo: falta de posicionamento profissional. Isso daqui eu quero dar ênfase principalmente para quem está concorrendo a vagas de liderança, de gestão, tech lead, ou se você pretende, inclusive, buscar um cargo elevado aí, que vai exigir um pouco mais da sua comunicação de liderança, gestão e etc., o que eu vou aconselhar você? Foca no seu posicionamento profissional também, tá? Ser neutro o tempo todo não é favorável. Às vezes você fala, eu vou ser neutro aqui, concordar, aceitar em uma reunião, em uma daily, ou com um cliente, com o stakeholder, enfim. Vou ser mais neutro, que é mais garantido, você está equivocado, tá? Empresas internacionais, carreira internacional, exige de você posicionamento, tá? Isso é muito importante. Você não pode ficar em cima do muro o tempo todo, achando que, deixa eu ficar neutro aqui, vai ser legal. Ou durante a daily, a call, você tá ali, mudo. Por quê? Porque, se eu ficar quietinho aqui só ir concordando faz sentido, o pessoal vai acompanhar, enfim. Não vai. Então, aqui, o inglês, de novo, está correto, não tem erro gramatical, não tem erro de vocabulário, mas aqui a gente está falando do quê? De uma postura fraca. É aonde vocês usam muito essas palavras aqui, I think, maybe, I could, e pior, quando junta os três. Quando junta os três, eita nós, aí o couro pega. Que é o que? I think maybe I could help the team if needed. Olha isso daqui. É como se eu tivesse, eu acho que talvez eu poderia. Meu filho, se posiciona, ou é ou não é. Se não é, se posiciona. O que você acredita que seja o ideal? Por quê? Qual o impacto que isso vai gerar para a empresa? Se ela tomar essa decisão, for para esse lado, por que você deveria tomar partido disso? Ou, enfim, entende? Empresas internacionais exigem isso. E recrutador também durante as entrevistas. Quando você fala isso daqui, o recrutador, ele escuta insegurança profissional, baixo protagonismo, falta de confiança. Essa pessoa não sabe o que ela quer, coitado. Não tem noção do que ele vai fazer, ele está perdido. Ele acha, ele talvez poderia ser. Presta atenção no vocabulário que você utiliza em termos de posicionamento. Isso impacta diretamente na tua aprovação. Tá? E para quem já trabalha para fora, de repente você vai assistir essa live depois, gravada. Para quem já trabalha para fora, empresas internacionais, já atua aí como tech lead, um cargo de manager, enfim. Às vezes você está sentindo que precisa aprimorar o seu inglês, mas na verdade não é o inglês em si, é a sua postura em inglês, o modo que você se expressa, como você se posiciona na empresa. Presta atenção, porque isso é muito importante. E aqui eu trouxe um exemplo de inglês com posicionamento. Então, exemplo, I can add value by improving process and supporting the team during critical deliveries. Aqui eu mostro o meu posicionamento. Eu posso adicionar valor fazendo isso, isso e isso, durante isso, isso e isso. Então, eu trago um exemplo prático. Não estou achando, talvez, porém, contudo, entretanto, todavia, não. Eu trago uma situação real que o recrutador escuta confiança e clareza, proatividade demonstrada, valor agregado definido. Ele sabe, ele entende que você tem um posicionamento, que se surgir qualquer tipo de problema, de fato, você vai saber resolver porque você tem essa proatividade em tratativas, em resolução de problema, tá?
Então, percebe a diferença, galera? A mesma ideia, mas uma postura completamente transformada. E com relação ao inglês, Ianca, aqui eu não estou falando de um inglês nível C1, não, viu, galera? Aqui também não. Aqui eu posso estar falando do mesmo profissional de nível B1, só que esse está aprovado, esse daqui não. Enxergam agora onde que está o X da questão? Quando vocês falarem agora da próxima vez, meu inglês tá ruim, preciso aprimorar meu inglês, é o inglês ou é a estratégia de comunicação? É estrutura de frase? É posicionamento? É isso que você tem que refletir. E para finalizar, eu trouxe aqui então o que realmente aprova em entrevistas. Então, primeiramente, os 5 erros fatais que você agora sabe como evitar, né? Evitando esses erros, você já está à frente aí de uma galera. Eu falo isso com propriedade, porque, como eu disse, eu acompanho profissionais há 10 anos no mercado. E eu estudo o mercado constantemente. Eu tenho parceiros recrutadores, empresas recrutadores que ajudam aí, tem uma parceria bem forte com a Let's Go Far. Então, assim, eu sei o que o mercado exige e eu, como especialista em inglês, eu sei o que você de fato precisa do inglês para se comunicar de forma estratégica, não precisa ser perfeito, tá? O que mais que você precisa para ser aprovado? 100% de clareza. Lembre-se, clareza sempre vence vocabulário sofisticado. Interessante isso, né? Quando você para pensar mesmo, analisar, a clareza sempre vence vocabulário sofisticado, sempre. Resultado e impacto sempre é mais importante do que frases bonitas em inglês para ser aprovado, sempre, tá? E por fim, estratégia, que transforma as respostas incomuns em respostas de aprovação. Então, lembra disso, o seu inglês ele tem que ser estratégico e funcional. Ele não precisa ser de nível C1 de proficiência. Não, se você entender isso hoje, sair daqui com isso no coração entendido, eu já estou mega feliz. A minha causa justa já foi vencida hoje. Por quê? A minha causa aqui na Let's Go Far é justamente isso, colocar profissionais qualificados tecnicamente no mercado internacional com inglês estratégico e funcional. Eu não quero que você gaste anos e anos buscando um inglês perfeito, fluente, que muitas das vezes você chega lá no C1, mas não passa na entrevista. Estratégia. Beleza? E aqui, nos exemplos que a gente viu, o inglês não era avançado, tá? O que mudou foi estrutura, clareza e posicionamento. Inglês sozinho não aprova. Comunicação estratégica aprova. Ok? Então, deixa eu voltar agora aqui com vocês. Lembrando, se você está assistindo essa live depois, não conseguiu acompanhar aqui ao vivo, mas vai assistir depois a gravação, comenta aqui aprovado, eu te mando esse material. Se você tiver qualquer dúvida, Ianca, tô com vergonha, não quero comentar aqui, vai chegar na minha rede, enfim, pode me chamar lá no direct, não tem problema. Manda uma mensagem, Ianca, assisti sua live, fiquei com dúvida nisso, gostaria de esclarecer isso, você consegue me ajudar? Não, enfim. E lembre-se, eu estou aqui para dar esse suporte, dar esse direcionamento para vocês. Então, contem comigo. Se quiser trocar uma ideia, a gente vai conversar, entender o seu cenário e eu vou trazer aí estratégias para você aplicar a partir de agora, ok? Guys, thank you so much. Muito obrigada pela participação de vocês. Farei com mais frequência essas lives, que eu sei que é importante, mas fiquei feliz já com a participação de alguns, a galera que vai assistir depois também. Enfim, fica aqui meu agradecimento e contem comigo para alcançar essa vaga internacional e ganhar em dólar, alright? Kisses in your heart. Bye-bye. See you.